Olá, começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo bem legal aqui no portal do Ed News e que tem o apoio da produtora Play It Again. No bate-papo de hoje a gente vai conversar com uma pessoa realmente muito especial, um colega de muitos anos. Estou falando de Luiz Bono, ele que é líder da agência Fábrica. Vamos lá. Luiz Bono, puxa vida, quanto tempo, hein? Que legal estar aqui com você, Toninho. Muito bom. Uma grande história a gente tem em conjunto, trabalhamos juntos na Salles. Puxa, época boa, hein? Tempo. Nossa, muito legal. Muito bom. Muito legal, muito bom estar aqui com você e ainda mais com um querido, uma pessoa que eu tenho uma simpatia muito grande, enfim. Estou contente de estar aqui com você. Ficou muito satisfeito de poder bater esse papo e conta as novidades. Você é uma pessoa inquieta, né? E tem uma pegada de vida que eu admiro, né? Você sabe ser leve, você toca os negócios muito bem, com um relacionamento muito bom. Me conta esse estágio que está a Fábrica hoje. Bom, Toninho, obrado aí pela percepção, né, que você tem da minha vida, da minha carreira, enfim. Não sou eu que tenho, não. Isso todo mundo tem essa consciência. Sabe, Toninho, eu assim, talvez uma das coisas uma característica minha, né, não sei porquê, para alguns pode ser até uma inconsequência, mas eu não tenho muito medo das mudanças, né? Eu reparo que às vezes eu converso com algumas pessoas, qualquer movimento, eles ficam muito receosos, né? Eu não sei, acho que é a minha natureza, não é que eu prepare, eu pense sobre isso, mesmo porque o meu jeito de ser, você sabe que eu gosto muito de mindfulness, as coisas da mente, e eu não sou muito da racionalidade, eu sou muito do que eu vou sentindo, né? Eu vou aperfeiçoando essa conexão comigo mesmo, eu vou sentindo. E a verdade é que a gente, na Fábrica, construiu uma história muito bonita no marketing direto, no CRM. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Uma coisa que jamais eu mesmo imaginava chegar, eu nunca imaginei ser dono de agência, ainda mais com a repercussão, com o tamanho, com o prestígio que a Fábrica conseguiu. Só que as coisas mudam, né? Como o ser humano muda, as coisas também mudam. Chegou o momento que um dos meus sócios resolveu seguir outro caminho. Foi pintar quadros, viver de arte, enfim, que é um dom dele. Minha outra sócia começou a acender uma luz dentro dela, da infância e tudo, da gastronomia. Ela foi ser curadora de conteúdos de gastronomia. E a grande apaixonada por marketing direto de CRM era a Marisa, que era minha sócia, não era eu. Eu apenas surfei e ajudei numa onda que estava indo muito bem. Só que quando os dois saíram, eu me vi de frente comigo mesmo e com minha maior paixão, meu maior dom. E minha maior paixão, meu maior dom sempre foi a boa comunicação. Sim. Construir narrativas, construir histórias, conceitos, é minha grande paixão. E quase que num movimento natural da vida, eu acabei, a agência começou, como eu fiquei como único líder, a agência foi ficando a minha cara, e a minha cara é ligada à boa comunicação. Eu não acredito, Toninho, sabe, por exemplo, eu aprendi na escola aquela máxima do Philip Kotler e dos profissionais de marketing que a gente aprendeu na escola, que é: identifique uma oportunidade no mercado e vá lá e satisfaça essa oportunidade com o teu serviço ou com o teu produto. Eu não acredito nisso. Eu acredito em pôr luz na tua melhor habilidade, no teu melhor dom, no teu melhor jeito de ser, competência, por aí vai, e fazer isso acontecer, só deixar isso acontecer. E eu acho que o movimento da Fábrica foi exatamente isso. Foi na hora que eu fiquei como único líder, o meu melhor, que é fazer boa comunicação, acabou emergindo. E eu continuei fazendo isso, né? Só que nessa mudança, uma série de coisas mudaram. Nossa, nem fala, ainda mais em geral, né? Em geral, mas no nosso mercado, no mercado da comunicação, da publicidade, eu nunca vi tanta mudança na minha vida, né? Um modelo mesmo publicitário, acho que se aproximou daquilo que você faz, né? Aquele padrão anterior que a gente tinha da propaganda está totalmente atualizado de uma forma diferente, né? Você sabe que quando eu estava vindo para cá conversar com você, eu vim refletindo um pouco sobre
essas mudanças e tal, né? E às vezes a gente tem que olhar, por exemplo, o que a mudança vai trazer, né? Por exemplo, quando surgiu a televisão, que foi o novo normal, ela acabou trazendo uma nova gama de atividades, como produzir para televisão, produzir muito filme, a publicidade focada em filme e tudo mais. E agora, por exemplo, eu vejo o digital chegando e eu fico sempre me perguntando, as novas tecnologias chegando, esse novo momento do mercado, eu fico sempre me perguntando, mas qual é dessa mudança, né? Qual é dessa mudança? E eu reparo, assim, a meu ver, é que a comunicação, depois que passa o boom dessa nova tecnologia do digital, o conteúdo que vai dentro dela, isso é um canal, o conteúdo que vai dentro dela passa a ser muito importante. A questão é que o jeito de fazer conteúdo também muda em função desse novo cenário de digital, internet e novas tecnologias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro que eu vi outro dia, né? De repente, a Skol elege Anitta, entre aspas, como sua gerente de produto. O que isso significa, né? Significa, eu estou olhando muito para isso, que para mim é um sinal claro para onde estão indo as coisas, que a comunicação, a publicidade, ela passa a abraçar de peito aberto um cenário maior de entretenimento, né? Então o jeito de construir narrativas também muda, porém ainda a narrativa é mais importante. Quer dizer, eu vejo assim, eu vejo, você sabe o que tem acontecido muito, Toninho, que eu tenho reparado? O cliente me liga e fala o seguinte: olha, eu estou ligando para vocês da fábrica e tal, vou te contar o meu cenário. Eu tenho uma agência digital que faz performance e adapta peças. E eu preciso de uma agência de criação. E isso não estava muito claro como seria se uma agência digital faria criação. O que está acontecendo? As agências, a maioria das, não vou generalizar, mas a maioria das agências digitais estão muito especializadas na performance, na ferramenta, na métrica. Menos na criatividade. Né? Exatamente, na narrativa inteligente. Isso que eu sinto. Eu concordo com você totalmente. Esse posicionamento é perfeito. Tem uma demanda, que essa demanda é para engenheiro, né? Que é essa demanda da tecnológica de dados, né? E tem a demanda que é da ideia, que essa está preservada, né? Acho que você falou tudo, Toninho. A minha questão é, como nesse mundo onde o dado chegou, eu consigo criar narrativas interessantes usando o dado. Claro. Mas não significa que a chegada do dado ela elimina a narrativa. Agora, o que acontece é que muita gente está usando o dado como o grande senhor dos anéis, aí, como o grande senhor dos anéis. E eu vejo que o dado é uma ferramenta. Eu vejo, por exemplo, como a gente trabalha com digital, óbvio, quem não trabalha está fora, eu fico olhando os dashboards. O dashboard, Toninho, ele diz para você o que dá para melhorar na ação, mas ele não diz para você. E se fosse outra coisa completamente diferente? Você vai ter que testar, vai ter que fazer. Vai ter que criar, vai ter que... Agora, a responsabilidade criativa da agência, ela cresceu muito, porque uma coisa é séria, e você falou, quando a gente tinha televisão, do padrão, TV aberta, você criava uma peça. Normalmente era uma peça e essa peça tinha a função de veicular meses, né, se não anos. Como essa oportunidade da comunicação direcionada, através dos dados, você não cria uma peça, você cria várias peças. Então a responsabilidade da agência é muito grande, porque seria pouco, né, você trabalhar sem essa estratégia de usar exatamente dos dados, porque aí você sabe com quem você está falando. E aí você fala com públicos diferentes, de forma diferente. Essa é a grande questão. Às vezes eu fico bobo, Toninho, de ver como eu acabo de pôr uma campanha no ar, já vem a pergunta, e aí? Isso vai durar 15 dias, 20 dias. E o próximo passo, né? Sim. E isso acabou,
essa rotina de mudar, acabou banalizando a comunicação. Os anunciantes, para fazer frente a isso, acabaram internalizando muito a comunicação e acaba, para ter essa velocidade e para ter essa quantidade, acaba banalizando a qualidade da comunicação. E agora eles estão abrindo o olho. Por isso que eles estão olhando, ok, eu já sei que eu tenho que fazer um monte de peça, mas se eu não tiver alguém com conceitos fortes para depois ser transformado, eu vou virando minha comunicação uma banalidade, né? E quando eu falo comunicação, eu não falo só essas peças que vão espalhando pela internet, mas que histórias eu estou contando, que narrativas eu estou contando, né? Por exemplo, eu vejo esse final de semana a Heineken foi lá, fez uma homenagem a Ayrton Senna. Foi um trabalho de um ano que a Heineken fez para pôr isso no ar. Estratégico. Conteúdo, não é à toa que ela é hoje a mais admirada, aí, a mais consumida. Saiu até do nicho. De tão consumida que ela está, saiu do nicho das premium. Ela já está competindo com as cervejas grandes. Isso é estratégia, é um pensamento de comunicação que o pessoal, sem menosprezar, mas uma realidade, o pessoal só do digital não tem esse olhar. O cliente fala para mim, Bono, o sujeito do digital, ele vem aqui e me fala, por que você vai gastar em Facebook, em Google? A conversa é muito maior do que isso. Pessoal, veja bem, eu não quero menosprezar ninguém. Eu estou dizendo o que eu estou ouvindo por aí. E tem muito cara do dígito fantástico, mas eu acho que essa febre, ela está arrefecendo em prol, né, das grandes... Outro dia eu vi a própria diretora de marketing da Heineken falando... O que eu tive de abrir mão no curto prazo para construir uma marca poderosa? Porque eu poderia ceder e fazer performance, para performar bem no curto prazo, no trimestre. Sim, só no atingimento. Só no atingimento. Mas, como você mesmo falou, você não tem uma história, você não tem um life marketing, né? Não tem o contato do público com a marca, né? Que se tornou realmente estratégico. Né? E, Toninho, repara o seguinte. Num mundo onde nós, pessoas, estamos absolutamente mais conectados, antenados, atentos e racionais e críticos e tudo mais, ou você constrói algo sólido, forte, envolvente, que toca na alma e definido, uma cara definida, ou você fica boiando, não é um pouco disso, é um pouco daquilo, a marca não tem uma identidade forte, não vai conseguir uma conexão forte. Outra coisa, nesse mundo de metralhadora de mensagens, olha a importância de você criar uma percepção bem definida, bem amarrada. E quando eu falo bem amarrada, hoje em dia, você sabe disso, não é só ter um conceito bacana. Qual a verdade desse conceito? Ele está amparado numa verdade do dia a dia, né? A tal da verdade, da causa, do propósito, o que você queira chamar, mas ele está ancorado numa coisa que o consumidor fala, eu vejo verdade nisso, eu vejo verdade. As pessoas estão buscando, sabe, eu sempre acredito que existe um zeitgeist no ar que as pessoas têm que ir captando, porque tem coisas que não estão escritas no papel. E os movimentos da sociedade estão no ar. Né? Não sei de onde vem, mas estão no ar. E a boa publicidade, a boa comunicação, o Washington sempre falava disso, né? A boa publicação vem do pulso do mercado, o pulso do consumidor, ter o olhar no mercado. Você vai sacando, né? E eu vejo que hoje as pessoas querem, o mundo quer um pouco mais de verdade. Eu vejo jovens, por exemplo. Mudou bem, né? Eu tenho jovens na empresa, na agência, que, cara, se ele não vê coerência no que a agência está falando e fazendo, ele cai fora. Coerência. O jovem está assim. Ele quer um pouco de... Não é um pouco, ele quer trabalhar numa coisa que tenha verdade. Eu tenho profissionais que chegam lá e falam, por que saiu daquela agência? Bono, não era para mim. Mas por que não era para você? Não fazia sentido. Como assim? Eu ganhava bem. Mas não era questão de dinheiro. Não fazia sentido aquilo. Não tem uma verdade, né? E eu acho que isso tudo reflete o jeito de se fazer comunicação hoje em dia. O jeito de fazer... Com certeza. Né? Mais responsável, né? Responsável. Adotando o equilíbrio, né? Cultural, sustentabilidade, né? Quer dizer, um mundo sendo construído de uma forma, com uma verdade, né? Pois é. Eu vi tem uma conferência todo ano dos 180 maiores CEOs
da América, que acontece na ONU, sei lá onde. Eu li uma coisa assim. E eles falavam o seguinte: dentre as normas, as cláusulas, sabe quando você escreve algumas linhas sobre o que as resoluções do encontro? Ele falou assim: mais do que nunca temos que ver que a nossa empresa não está só a favor do lucro, ela está a favor do bem-estar de todos os stakeholders, população, fornecedores, clientes, né? Olhar para as pessoas. Movimento grande, né? Movimento grande, uma responsabilidade. Acho que assim, né? Para que mundo eu estou construindo? Que mundo eu estou construindo? E outro dia eu vi um outro artigo e o cara falava assim: o luxo do futuro vai ser fazer as coisas com amor. Desse movimento grande que você percebeu, né, de que a coisa mais simples, honesta, verdadeira, né, passa a ter uma relevância maior, até sobre o luxo, né, sobre o lado snob da coisa. Sabe, Toninho, eu acho que... Eu vou dar um exemplo para você, quando eu falo dessa questão que você está dizendo e da materialidade e tal. Por exemplo, você vai contratar um sujeito, vai contratar um profissional, certo? Se você pega o livro dos grandes headhunters, dos grandes RHs e tudo mais, existem as práticas, as boas práticas da contratação de um profissional, certo? Só que eu sempre acredito que as boas práticas que estão no livro acabam conduzindo a uma normalidade, porque todo mundo lê as boas práticas e acaba fazendo tudo igual. Eu sou da seguinte opinião. Eu, por exemplo, quando eu estou conversando com um candidato, né, eu procuro me conectar muito com ele, entender muito ele, sem nenhum script pré-definido e tal. E, de repente, pode ser que no segundo cara que eu conversei, eu falo: ponto final, é ele. Ponto final. Mas por quê, Bona? Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque sim. Porque eu senti dentro de mim uma inteligência muito maior do que qualquer livro que me deu essa dica. Uma conexão, um sentimento, uma percepção. E eu vou tentando aprimorar isso ao longo da vida, entende? Porque eu acho que é isso, Toninho, que faz os grandes saltos acontecerem, os Steve Jobs nascerem. Por exemplo, eu fiz um curso no MIT, né, com o Otto Scharmer, um professor que eu, nossa, me encantei, né? Ele falou uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele falou assim: nós fizemos uma pesquisa com 160 executivos do mundo todo que tiveram um lançamento de um produto fora da caixa, brilhante, que ninguém esperava. Mais de 60% deles disseram que o lançamento do produto não veio de um ato estruturado, de um estudo de mercado ou de uma análise profunda com base em teoria. Veio no insight. Veio no insight, né? Eu lendo o livro do Steve Jobs, ele falava assim: poxa, toda vez que eu quero ter boas ideias, eu saio caminhando nos jardins da Apple, ou com um cara, ou com alguém, ou comigo mesmo. E no caminhar vai fluindo coisas bacanas, coisas, insights, né? E a história dele... Isso é uma coisa que você pratica, né? Eu sei que você não vai muito de carro, você gosta de andar, né? Ah, você não tem a dúvida. E ajuda a pensar mesmo, né? Muito, muito. Parece que existe uma... Eu nem falaria pensar, ajuda a fluir. Você vai entrando num fluxo, as coisas vão vindo, porque o pensar... enfim, eu acho que vai vindo coisa na cabeça, vai vindo coisa, você vai andando, vai vindo, né? O movimento, entrar em movimento, né? Eu acho que é uma boa estratégia para você ter ideias e tal. Fora que você, obviamente, sai de um... Eu era um cara que andava de carro, hoje, olhando para trás, eu falei, eu estava no molde, né? E outra coisa, quanto você perde de interações, né? Na rua tem muita interação, muita. Você acaba falando com um, falando com o outro, encontrando gente. Ainda mais agora que eu trabalho na Faria Lima. Meu Deus, eu saio do escritório, Toninho, sempre cruzo alguém e dá um papo diferente e tal. E vem um insight. Essas coisas que geram a criatividade, geram o arejar, né? Então, por exemplo, eu coloco tanto o livro que você se fixa nele, quanto andar dentro do carro, na mesma plataforma de engessamento de uma coisa de fora para dentro e não de dentro para fora. É que nem, por exemplo, você chegar numa reunião e falar o seguinte: olha, você vai apresentar um projeto, né? Toninho, ok, você tem 5 slides aí, ok. Em 2 linhas, o que você tem aí? Porque às vezes eu vejo o sujeito, ele usa a materialidade, a forma, o molde, para encobrir uma falta de ideia. Então, na hora que você estrutura num PPT, parece que você tem algo muito poderoso. Mas eu falo, ok, resume uma linha. O que você está trazendo para o nosso cliente
de novo, de diferente. Qual é a ideia desse PPT? O que você quer trazer? Para mim, tudo se resume em coisa muito simples, né? Muito direto. E às vezes a pessoa não tem a resposta, porque quantos e quantos planos de comunicação eu vi, maravilhosos enquanto forma. Mas me fala uma coisa, qual o grande insight deste plano que vai fazer a criação mandar a bola para o gol? Qual a bola? Qual? Não tem. Vamos ser jovem, bonito, moderno, ok. Jovem, bonito, moderno, ok. Mas fala um insight. Por exemplo, eu vi o cara chegar no bar e fazer assim, ó, me dá uma Brahma. Espera aí, tem um insight aí, a número 1. O planejamento aí pode dar um insight maravilhoso. Isso não precisa de 20 PPTs. Fala, ó, eu andei, eu saquei, ó. Tá aqui, o insight está aqui. Os caras fazem assim, óbvio, direto ao ponto. Uma sacada direta, limpa, cristalina, sem a dança das palavras, que é bonito para vender, mas não significa que você está vendendo é bom. Eu tenho um exemplo claro disso. O maior exemplo da minha vida, Havaianas. Eu trabalhava na Havaianas em 80 e pouco aí, 80. Bom, as pesquisas, os dados, o mercado, o estudo de mercado, que eu fui cúmplice, porque eu estudei, trabalhava na Thompson na época, que era a agência da Havaianas, chegou a uma conclusão final, tirar de linha. Tirar de linha? Tirar de linha. Sandália de pobre, não tem lucro, não solta cheiro, não tem cheiro e não deforma, não é argumento mais para ninguém e já está amarrado aí e tal. Tiramos de linha, lançamos a Samba. Um filme Garota de Ipanema no Rio. O diretor de marketing na frente, 600 vendedores, jogou lá no lixo. O pessoal ficou assim. Aí entrou as mulatas sambando, samba. 6 meses ele perdeu o emprego, Samba saiu do ar, a Almap chegou e falou, olha, a Alpargatas queria que eles relançassem uma outra sandália de surfista com uma nova Havaianas, a Almap falou, dá um tempo. Pegou lá a caixa, deixou bonita, trouxe uma propaganda voltada para o consumidor, linda, o resto é história. Incrível, né? Você vê, todo um estudo. E a Almap olhou e falou, não fez estudo nenhum. Em uma semana voltou com a ideia. Sacou um olhar, enxergou, entende? Por isso que, óbvio que muitos estudos, muita vivência te prepara para os melhores olhares. Mas cuidado para ficar muito engessado nos olhares a partir de fora para dentro, nas estruturas, nos moldes, nas caixas, né? Sim. E eu, por exemplo, a minha vida inteira, se você fala para mim, mas qual que é a tua, né? Eu falo o seguinte, além de fazer publicidade, eu gosto de plantar sementes para que o ambiente de trabalho seja uma outra coisa. Seja isso aqui que nós estamos tendo agora. Sim. Leve, solto, divertido, colorido, à vontade, autêntico, verdadeiro, eu podendo ser eu mesmo, não precisando inventar histórias para parecer bonito, jogar fora os jargões. Para que jargão? Vamos falar olho no olho, eu e você, né? Eu gosto disso, né? Apesar que eu tenho um monte de gente que adora isso e que não gosta. Tudo bem, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. O mundo é assim. Mas eu acho que, pelo menos eu me sinto bem, acordo de manhã feliz de fazer minha verdade, né? Praticar minha verdade, sem ego. Bom, nosso tempo está terminando, infelizmente. Até amanhã fácil, até amanhã aqui. Tranquilamente, Não, né? Maravilha. Mas eu sou testemunha do teu trabalho, eu sei da complexidade que significa, mas eu sei desses valores. Eu acho que você tem essa vantagem de saber viver, levar, né, para um lado que tenha valor de interesses, né, assim, que você pode, na verdade, aproveitar a vida junto, né, que eu acho que é... E levar a vida de peito aberto. É isso. E não escondendo nada. Queria que você encerrasse deixando uma opinião para que a gente depois consiga ir acompanhando ao longo dos anos. A opinião que eu tenho é o seguinte, se você for ter um filho agora, se você é jovem, vai ter um filho, dá um único conselho para ele. Meu filho, a felicidade do outro é a tua responsabilidade. Eu acho que a gente criar uma geração onde cada um se responsabilize pelo outro, nós vamos ter um mundo... Por que eu falo isso? Porque todo mundo costuma olhar só para si mesmo, né? Quando você se responsabiliza pela felicidade do outro, o mundo ia ser outro, ia ser muito melhor. Então a gente pode fazer isso em casa e no trabalho, se responsabilizar pela pessoa que está do teu lado, a felicidade dela. E aí nós vamos ter um ambiente muito mais legal, as ideias fluem, tudo vai para frente, entendeu? Leia menos livro e viva mais a vida.
Legal, mano. Obrigado, viu? Obrigado, Toninho. Excelente Adorei entrevista, estar aqui com você. Adorei. Muito bom. Muito bom. Terminando mais um bate-papo, aquele de Talks do portal do Ed News. Hoje a gente entrevistou o Luiz Buono, ele que é líder da agência Fábrica, uma entrevista muito legal, muito produtiva. E eu queria agradecer à produtora Play It Again pelo apoio de sempre. Até o próximo bate-papo.